Pensar o político é ainda hoje pensar o Estado. A política quase se esgota nas instituições estaduais, nas eleições, nos parlamentos, na atividade dos governos. Também, quando se fala de meios de disciplina política, o que nos ocorre são os instrumentos da disciplina do Estado, a justiça oficial, a polícia, os exércitos. Nos dias de hoje, a disciplina e controle social dependem afinal bastante pouco do Estado e dos meios visíveis de poder a ele ligados, tal como a lei, os tribunais, a polícia e as prisões. Afinal, controlamos-nos uns aos outros por meios muito subtis e pouco visíveis, como as rotinas, a etiqueta, os afetos, os amores com os quais exigimos uns dos outros certas prestações. Simplesmente hoje praticamente não vimos isso, de tal maneira estamos obcecados pela ideia de que quem governa a sociedade é o Estado. A teoria política medieval e moderna tinha disto uma ideia completamente diferente. Quando se equiparava a sociedade a um corpo, queria-se justamente referir esse caráter periférico do poder. O facto de os órgãos viverem sobre si próprios e se governarem a si próprios, tendo à cabeça, afinal de contas, um pequeno domínio sobre a periferia. Nesse modelo, o bom governo consistia na administração passiva. A sua perfeição era tanto maior quanto menor fosse o número de leis e de oficiais. Atualmente, pelo contrário, o bom governo identifica-se com a ideia de atividade, de promoção, de inovação, de progresso. Por muito conservador que seja, nenhum político se apresentaria a eleições com a promessa de nada fazer. Este imaginário estadualista que impera hoje e que tanto destoa do imaginário político corporativo típico da Idade Média e da primeira Idade Moderna, como se terá constituído? Ele resulta de mudanças profundas das categorias do pensamento social surgidas com a crise no século XV da concepção organicista do mundo. A esta mutação mental correspondeu também uma substituição das metáforas usadas para falar da sociedade. A imagem do corpo cede lugar à imagem de um campo de forças que foi importada da física, a qual se tornou na época moderna, juntamente com a matemática, em disciplina vedeta. A sociedade aparece como uma multidão de indivíduos dirigidos por impulsos autónomos e contraditórios, como átomos livres ou como vetores de forças. A ideia de uma harmonia natural recíproca, vulgarizada por Thomas Hobbes, desaparece, substituída pelas imagens pessimistas de um estado de natureza dominado pela guerra de todos contra todos, em que o homem é o lobo de si próprio. No rosto da edição de 1651 da obra Leviatã de Hobbes, o corpo político já não é representado como um conjunto de órgãos, mas como uma multidão inorgânica de indivíduos. Nesta sociedade, dilacerada pelos conflitos de vontades individuais, só o acordo dessas vontades, o pacto, pode fundamentar uma nova ordem. Ou seja, se a antiga ordem se baseava na natureza, a nova fundar-se-á na vontade expressa nos pactos constitucionais, na lei dos soberanos, na lei parlamentar ou nas eleições. Esta filosofia social individualista, voluntarista e contratualista arruma-se em várias correntes do pensamento político. Umas ficcionam um contrato político pelo qual os povos temerosos do caos e da insegurança teriam delegado nos soberanos a plenitude do poder. É a versão absolutista do contratualismo, base dos despotismos iluministas, como acontece em Portugal no período pombalino.
Outras correntes concebem o contrato social como uma delegação mínima em que os cidadãos apenas abrirão mão dos poderes indispensáveis para manter a ordem necessária à vida em sociedade. É a versão proto-liberal de John Locke e de Jean-Jacques Rousseau que estará na origem do constitucionalismo liberal. À ideia de que a ordem política depende de uma disciplina imposta autoritariamente, anda ligado um novo conceito de governo. Agora, governar é dar ordem ao caos da sociedade natural. Governar é disciplinar de acordo com os padrões universais de conduta. Governar é racionalizar, impondo aos comportamentos arbitrários e egoístas dos indivíduos normas gerais e abstratas. A imagem do jardim setecentista dá a exata medida deste programa da política iluminista, onde o jardineiro da sociedade é o Estado. Os modelos geométricos são os preceitos da razão política e jurídica compendiados pelos tratadistas do direito natural racionalista e da nova ciência da polícia. Em Portugal, os períodos pombalino e mariano são as épocas de realização institucional deste novo projeto político de uma administração centralizada, dirigida pela lei geral e abstrata, niveladora dos indivíduos e dos corpos, administrativamente ativa e interventora. As peças deste processo de mutação da face da política são diversas. A primeira é estabelecida pela Lei da Boa Razão, de 1769, com o princípio de que a vontade do soberano é a primeira fonte da disciplina política, social e jurídica, substituindo o direito tradicional, as opiniões dos juristas ou praxes dos tribunais. A segunda peça do projeto de reforma política é a assimilação pelas novas camadas de juristas e estadistas dos princípios das modernas teorias jusracionalistas dominantes nas universidades e nas cortes da Alemanha, da Itália e da Áustria. A reforma pombalina dos estudos jurídicos de 1772 tem justamente esta finalidade ao recomendar a adoção de compêndios de estudo que estivessem de acordo com os princípios de direito em uso nas nações cultas e civilizadas da Europa. Gerações de juristas reformistas que constituirão o pessoal político, não apenas do Iluminismo, mas também do primeiro liberalismo, foram formados por compêndios como os de Ainesius ou de Martini. A terceira peça do novo projeto político foi, finalmente, a reforma das instituições administrativas para que constituíssem meios eficazes de uma ação política ativa, reformista e interventora. A reconstrução de Lisboa, a partir de 1755, é um ensaio geral desta nova administração ativa que faz coisas, reorganizando a cidade não só nos seus aspectos urbanísticos, dirigida pelas ideias de boa polícia. Seguem-se grandes reformas da administração financeira, com a criação do Erário Régio em 1761, da administração militar e de outros ramos do governo. Finalmente, já no reinado de Dona Maria, cria-se o Supremo Magistrado de Polícia, com competências muito vastas no âmbito da disciplina e racionalização da sociedade. A intervenção estadual é cada vez mais ampla, mais sistemática e mais ciosa das suas prerrogativas e monopólios. O Estado reclama agora o poder político total, procurando acabar com as prerrogativas políticas das câmaras, dos senhores e dos governadores do ultramar.
O Terreiro do Paço, recentemente construído como centro nevrálgico da Nova Lisboa, vai representar-se progressivamente como a sede de todo o poder político e, igualmente, como o centro nevrálgico de todo o reino.